Alexis Ness, o gênio morto de Blaylock, cadelinha do Kaiser. É o coiso. É o coiso. É porque a gente viu ele sem cor, daí eu não consegui imaginar que cor que era o cabelo dele. O baba-ovo. Do canal Yorkshire, patrocinado. Vídeo patrocinado pela Raíssa. Muito obrigado, Raíssa, pelo patrocínio, tá? Se você também quiser patrocinar um vídeo pra gente ver, dá uma olhada aqui na descrição e vire membro do canal, porque membros têm acesso antecipado aos vídeos que saem aqui no canal. Lembrando que a gente está assistindo a narração do Crow de Blaylock. E ele apareceu, né? Acho que no 147, se eu não tô enganado, ele apareceu lá, baba novo do Kaiser pra caramba, e é isso. Então vamos ver um pouco mais aí do Ness. Alexis Ness. Depois do meu vídeo falando sobre o Dom Lorenzo, eu pensei, por que não fazer um vídeo de um personagem que as pessoas falam ainda menos do que o Dom Lorenzo? E quando falam sobre ele, é simplesmente pra dizer que ele é literalmente a cadelinha do Kaiser. Mas é mesmo? Então o vídeo de hoje é falando sobre Alexis Ness, o gênio tá no top morto 2 do lá, Blaylock, mas que possui um enorme potencial que ainda não despertou completamente. E para sabermos essa origem da sua grande genialidade e por que ele meio que morreu por dentro depois de conhecer Michael Kaiser, vamos rever um pouco de seu passado e como isso afetou profundamente a personalidade do Ness e suas futuras relações com os personagens. Porque assim como Michael Kaiser, ele também foi traumatizado, mas de uma maneira... É engraçado, né? Porque em Blaylock, tipo assim, tem muitos personagens que têm uns passados bem pesados. Mas o Izag, que é o protagonista, não tem nenhum problema. Ele não sofreu, ele tem pai, ele tem mãe. Dom Lorenzo Eu falei e alguns, Kaiser. só alguns. Alguns tem, tá ligado? Mas eu tô falando assim que, no caso é engraçado, porque o nosso protagonista, ele não tem um passado triste. E normalmente os animes todos, o protagonista ele tem um passado triste. Porque assim, mas é esporte. Cara, o de Haikyuu, ele é baixinho. Automaticamente ele teve um passado, ele tem uma certa, como eu posso dizer... Putz, esqueci a palavra, mas algo que impede ele de continuar ali na carreira de vôlei. Só que mesmo assim ele tem um pulo muito alto, entendeu? Só perdeu a chance O Izag, dele. Não. O Izag, ele não tem o passado triste. Ele não tem nada que você olha pra ele e fala, nossa, tadinho, ele tá... Não, ele é normal, ele não tem nenhum tipo de problema, ele é inteligente, ele tem pai, ele tem mãe, presentes, tá ligado? Ele tem uma família boa, não maltrata ele, ele é bonzinho, vamos dizer assim. Então você olha pra ele, ele parece um figurante, assim, não um protagonista. Aquele protagonista que a gente olha e fala, caralho, esse protagonista sofreu. Porque se colocasse um passado triste nele, ia ser meio forçação pra gente gostar dele e ter empatia. Então, eu não tô reclamando, eles só acho diferente. Tem um passado triste no Kaiser, que é um personagem que é chato, tipo, ele trata os outros mal. E aí você tem um pouquinho de empatia por ele, porque se ele não tivesse esse passado triste, eu nem ia ter empatia. Eu ia só falar, caraca, filha da mãe, não tem nem motivo e tá tratando os outros mal. E aí você tem um pouquinho de empatia por ele, mas ao mesmo tempo você não gosta dele, tipo, sente uma raivinha. Sabe quem que o Kaiser me lembra? O Akashi Seijuro. Lá de Kuroko no Basket. Mas daí... Esse bagulho de dupla personalidade, esse bagulho de ter que ser bom, esse bagulho de, tipo, cara, eu preciso ser bom, tá ligado? Esse negócio de arrogância, de ego absurdo, de xingar, de ser bravo. Lembra muito o Akashi. Tudo bem que o povo de Kuroko é meio embaçado, né? Comparado com o de Blaylock. Tipo, Blaylock todo mundo tem um ego. Kuroko não tem muito isso. Os caras são meio... diferentes. Completamente diferente do imperador do Bastard Mayhem. Alexis Ness cresceu no meio de uma família de cientistas. Quem? E tanto seus pais como seus irmãos não acreditavam em magia. E acreditavam também que tudo poderia ser explicado pela lógica. E por conta disso, o Ness era constantemente chamado de idiota pelos seus irmãos, quando ele tentava apenas ser uma criança comum, como todas as outras, que acredita em magias, contos de fada e até no sobrenatural. Mas ser chamado de idiota pelo irmão é o básico. Ridicularizado e excluído pela sua própria família pelo simples fato. Quando eu falo que o Kaiser tem uma dupla personalidade, Dark, é mais pelo quesito, tipo... Eu lembro das músicas que... Meio que ele não necessariamente é uma dupla personalidade, mas é como se fosse uma outra voz dentro da cabeça dele que odeia ele mesmo, sabe? Eu lembro nas músicas que tinha esse conflito. Ele tem um conflito com ele mesmo.
Que, tipo, é uma voz dentro da cabeça xingando ele, falando, mano, você é horrível, você é pior, você é lixo, não sei o quê. E o outro, tipo, ele lá, meu Deus, será que eu sou lixo mesmo? Tá E, ligado? tipo, porque, tipo assim, pras pessoas ele demonstra que ele é o fodão, que ele tem autoestima e tal. Aí, ele mesmo, o que ele sente? Ele não... Tipo, você é um bosta, tá autoestima ligado? baixa, se sente mal e tal. Mas não demonstra mais isso por pras isso. pessoas. Não seria uma dupla personalidade, na verdade. Só um modo de falar mesmo. Magias, contos de fada e até no sobrenatural. E ele estava sendo ridicularizado e excluído pela sua própria família pelo simples fato dele não ser igual ao resto de todos eles. E parece que os pais do Ness nem mesmo acreditavam em sentimentos, porque o Ness uma vez comenta que não existe magia na família dele. E eu não acho Harry que ele Potter. quis dizer isso no sentido literal de que eles não acreditam em magia e que são cientistas, e sim porque eles não agem exatamente como uma família amorosa e unida, tendo aquela magia de uma família feliz que se importa com os sentimentos dos outros. A família do Ness se parece muito mais com um bando de robôs ambulantes O do Ness é que japonês? seres humanos. Não, né? Inclusive, também não vemos que é. os pais do Ness mostrando carinho em direção aos outros filhos que são exatamente iguais a ele. E para piorar ainda mais a situação, o pai do Ness não se importa com sentimentos e também disse que ele não era bem-vindo em sua casa, tudo porque ele acreditava em magia, que para cientistas era algo impossível. E esse pequeno momento, Meu Deus. essa pequena frase que o pai do Ness disse para ele, vai ter uma importância muito maior lá na frente que eu vou relembrar vocês. O Ness também teve suas crenças e sentimentos rejeitados. O Ness foi ignorado mesmo quando estava tentando ao máximo chamar a atenção deles como qualquer criança faria. Ele foi renegado pela própria família, que fez ele crescer sem empatia ou reconhecimento algum vindo de outras pessoas. Sinceramente, diferente o esse Ness tinha flashback mais dele. chances de receber amor e conhecimento de algum outro estranho que ele encontrasse na rua do que dos seus próprios pais Caraca. e irmãos. E então, Alexis Ness encontrou a magia no futebol, assumindo era que no os gato. jogadores de futebol são mágicos, porque com apenas um gol, eles conseguem incendiar um estádio inteiro, causando uma sensação de euforia que transcende toda a lógica que seus pais tanto queriam colocar na cabeça dele. Uma emoção de felicidade tão bela e poderosa que ele nunca havia visto antes, nem mesmo fora de sua própria casa. E por conta disso, o Ness começou a se dedicar ao máximo para se tornar um jogador de futebol, um profissional que um dia vai representar o seu país, se tornando um jogador que vai encantar o mundo com suas magias, fazendo gols, assim como os jogadores que ele viu naquele exato dia que conheceu o mundo do futebol. E realmente, o Ness possuía essa capacidade. Ele era inteligente, estratégico e pensava sempre à frente de todos os outros que estavam no seu time, um verdadeiro Diferente. gênio do futebol. Mas ele não tinha ninguém que pudesse acompanhar essa sua visão diferente, e por conta desse fato, ele era inútil, uma falha, um jogador sem magia o suficiente para acompanhar todos os outros que estavam, assim como ele, sonhando em se tornarem profissionais. E nessa hora, a primeira coisa que vem na cabeça do Ness, quando tudo parecia estar perdido, é a voz dos seus pais e dos seus irmãos, falando foda, que ele é né? uma falha, que ele não é bem-vindo, que ele tinha que parar de acreditar em magia, Que assim saco! como o próprio Kaiser se chama de lixo por conta dos seus traumas de infância causados diretamente pelo seu pai. Então, naquele momento em que o Ness pensou em desistir, apareceu uma luz no fim do túnel, Michael Kaiser, que ao contrário da sua família, foi o primeiro a perguntar se ele acredita no impossível, imediatamente fazendo relação com aquela frase que o pai dele falou para o Ness, de que magia é algo impossível, enquanto Kaiser já estava perguntando para ele se acredita no impossível, que na visão do Ness é a mesma coisa de perguntar para ele se acredita em magia, algo óbvio. E o Kaiser também fez algo que o Ness nunca tinha visto antes. O Kaiser reconheceu as habilidades do Ness, algo que ninguém fez, pelo menos ninguém Caraca, importante em mano. sua vida.
Seus pais inclusive pensavam que Ele era uma mó hora ou cabeludo, outra o Ness iria desistir e voltar para eles, se tornando o cientista maluco assim como Claro que sim. toda a sua família. E com Michael Kaiser ao lado do Ness, eles conseguiram se juntar ao Bastard Mannheim. E de certa forma eles foram se aproximando pouco a pouco. E ali o Ness também começou a receber um pouco mais de atenção e até um pouco da afeição que ele sempre quis durante todos esses anos que ele não estava conseguindo nada da sua família. E mesmo que no começo essa relação entre Michael Kaiser e Alexis Ness parecesse ser uma amizade saudável, onde ambos os dois estavam juntos, rindo e se divertindo, a relação deles se tornou um problema, uma relação tóxica, justamente pela forma em que os dois pensam um sobre o outro. O Kaiser antigamente queria um cachorro, alguém que não iria sair do seu lado, iria amá-lo e aguentar toda a sua malícia, não importa o que fosse. E o Ness foi o cachorrinho leal perfeito, porque como o Ness não havia recebido esse reconhecimento e, entre aspas, amor de ninguém antes, ele não iria de forma alguma querer perder o Kaiser, aceitando tudo que o Kaiser pudesse fazer com ele, aceitando ser humilhado, xingado e molhado pelo próprio Kaiser com um copo de água. Mas mesmo assim, o Ness, como um bom cachorrinho, ficou ao lado dele sem nem cogitar. Um relacionamento completamente tóxico entre o Kaiser, que só precisava de alguém ao seu lado para o servir como um rei, e o Ness, que precisava de alguém que acreditasse nele. E nisso, Alexis Ness desenvolveu meio que uma dependência emocional pelo Kaiser. Tanto até que o Ness perdeu todo o rumo e ficou em choque quando o Kaiser finalmente o abandonou e falou para ele desistir do futebol, porque ele não servia mais para o novo imperador que estava nascendo. E esse detalhe do Ness ser o cachorrinho do Michael Kaiser fez ele não ser um personagem lá muito querido pelos leitores de Blue Lock, principalmente porque ele não era quase nada além de um servo do Kaiser. Tô até imaginando esse bicho virando um vilão aí. A situação tava lá babando em cima do Kaiser e falando mal do Insag em qualquer oportunidade. E infelizmente, isso foi culpa totalmente da família do Ness, que não mostrou a ele como que um relacionamento saudável funciona, onde ambos os lados entregam algo, uma troca mútua. Eles mostraram apenas a rejeição, a negação e o desprezo por uma criança, tá vendo? Tudo culpa da que família. Só estava sendo o que ela é, uma criança. E isso se mostra cada vez mais claro, não só através da forma que o Ness aceita a maneira que Kaiser o trata, mas também pelo próprio perfil do personagem no mangá, onde o jogador de futebol favorito dele é o Kaiser. Se ele pudesse levar uma coisa para uma ilha deserta, seria o Kaiser. Se ele recebesse uma fortuna, ele iria pedir ajuda ao Kaiser, e nos seus dias de folga, ele fica literalmente grudado no Kaiser, como se fosse uma doença contagiosa sem cura. A vida do Ness começou a se resumir completamente ao Kaiser, por causa dessa dependência emocional que ele desenvolveu. A existência do Alexis Ness estava se tornando praticamente nula, porque ele só jogava pelo Kaiser, com o Kaiser, ajudava o Kaiser a marcar gols, e seu novo sonho era tornar o Kaiser o melhor jogador de todos. E essa perda de identidade, ou até mesmo perda da sua própria vida, foi o que marcou a morte do gênio conhecido como Alexis Ness. Porque antes o seu sonho era contagiar o mundo com sua magia, assim como ele viu naquele dia que conheceu o mundo do futebol, jogadores sendo mágicos e marcando gols, porque é isso que faz todo o público ir à loucura. Mas quem estava causando essa magia que o Ness tanto queria agora era o Kaiser, porque na visão do público, Alexis Ness é só um secundário que ajudou o imperador mais uma vez a marcar mais um gol, e ele se tornou cada vez mais apagado quando o Kaiser resolveu abandoná-lo e ir para o Isag, conseguindo assim a vitória contra o PSG. Mas ainda assim, mesmo que as pessoas não percebam, o Ness é um jogador excepcional. Ele é inteligente, com jogadas incríveis desde antes de se tornar profissional, e é um verdadeiro mágico com estatísticas extremamente altas, mesmo no início da liga neo-egoísta,
onde na primeira corrida ele estava em segundo lugar em status, Vimos isso, atrás hein? apenas de Michael Kaiser. Na E pra dublagem do gente ter Crow. uma noção melhor ainda mais do potencial do Ness, o gênio morto por causa de sua dependência emocional, vamos compará-lo com Charles Chevalier, que é descrito como o coração do Chevalier. PSG, assim como Ness é descrito como o coração do Bastard Manhattan. E por mais incrível que pareça, ambos os dois personagens têm os mesmos números nas estatísticas, Alexis Ness e Charles Chevalier. Porém, a diferença entre eles é que o Charles joga por ele mesmo, sendo cobiçado até mesmo por Loki, acreditando que ele precisa dos passos do Charles para um dia conseguir se tornar o melhor do mundo. Caraca. E não o contrário, que seria o caso do Ness, querendo que seus passes ajudem o Kaiser, mesmo quando ele não quer que isso aconteça durante a sua evolução para se tornar um novo imperador. A única forma do Ness deixar de ser esse gênio morto é finalmente voltando a ter o controle da sua própria vida, fazendo as coisas que ele quer. Imagina, e ele não solta que um mandam ele cala a fazer. boca, Kaiser. Assimilando um pouco com o Seria desenvolvimento de Yohiyori, Futuramente que depois aí. de tantas expectativas sendo postas sobre ele começou a ter suas próprias expectativas para ele mesmo, suas vontades e não somente o que os outros queriam para ele. Inclusive, um vídeo dele vai vir algum dia no canal também. E o Ness pode estar finalmente começando a ter o seu despertar de verdade, onde ele vai se moldar completamente, se recriando do zero, assim como o Kaiser fez diante de seus olhos. Porque no final da partida contra o PSG, o Ness teve um despertar mutado, onde ele finalmente pensou um pouco fora da caixinha que ele não iria passar a bola final pro Kaiser, fazendo um passe que seria sua primeira revolta, uma declaração de guerra contra o novo imperador, que é o Kaiser. Um passe que não seria ideal para o Kaiser Impact. E mesmo que o Ness estivesse pensando durante aquele passe que o Kaiser poderia pegar aquela bola e eles poderiam recomeçar, eu acho que o simples fato do Isagi ter sido o jogador que pegou a bola e fez o gol foi algo bom para o Ness, porque assim ele pode perceber o potencial que ele tem e o que ele pode fazer evoluindo mesmo sem a ajuda do Kaiser. E no fim de tudo, infelizmente, o Ness ainda escolheu ficar atrás do Kaiser. Porém, tendo uma diferença agora, ele está ali por escolha própria, dizendo que com o seu ego, ele quer lançar um feitiço no eu quebrado do Kaiser, finalmente tendo uma motivação por ele mesmo, sem pensar no que os outros vão querer dele. Então, finalmente, o gênio morto pode estar renascendo dos mortos, com um ego novinho em folha, que pode torná-lo um personagem ainda mais chamativo do que ser Tomara. apenas um cachorrinho obediente como nós estamos acostumados. Então Alexis Ness tem um potencial enorme de fazer um grande retorno, ainda mais se ele conseguir fazer o Kaiser se tornar um jogador ainda melhor, já que ele foi o primeiro a negar a forma que o Kaiser se trata e se chama, um lixo. E isso pode até dar ainda mais envolvimento pro meu personagem favorito de Prologue. Então, se vocês estão gostando desse mangá aqui no canal, deixa um like e nos comentários suas sugestões para os próximos personagens que podem estar aparecendo aqui na lista e nos vemos algum outro dia. Olha, eu não gostava muito do Ness. Assim, eu gostava do Ness. Eu odeio nem gosto. Eu gostava do Ness pela aparência e pelo jeito de jogar. Mas eu não gostava do Ness pelo fato dele ser muito cadelinha do Kaiser. E essa é a verdade. Ele é muito cachorrinho do Kaiser, cara. Ele chega a ser absurdo. É que a gente não chegou a ver muita coisa dele, né? Tipo, eu nem lembrava que ele era cachorrinho. Até a gente ver a dublagem lá do Crow, que a gente só viu um cap que ele aparecia. Então Eu lembrava por causa das peguei ódio músicas. dele ainda. Talvez eu vá pegar, porque o réu já me irrita com o Nagi e ele nem é tão cachorrinho assim. Enfim, então basicamente, não sei, mano. Tomara que o Ness ele mude, ele olhe e pense, cara, vou mudar. E aí ele solta um cala a boca Kaiser e o Kaiser fica tipo, oh, que isso? E aí a gente grita assim, caralho, que da hora. Vai ser tipo isso. Eu torço pra isso Parece acontecer. que o Kaiser tava chorando ali naquela conversa final deles. Tava puto. Enfim, muito obrigado, Raíssa, pelo patrocínio. Canal Yorkshin, muito bom. Já até me inscrevi aqui. Quem quiser acompanhar também aí, pô, vai estar na descrição. Vão lá apoiar, um canal muito bom. Bem bom mesmo, tipo, bem explicativo. E, enfim, é isso. Vire membro do canal para ter acesso antecipado aos vídeos aqui do canal. E também, se quiser patrocinar no vídeo pra gente ver, dá uma olhada aqui na descrição que tem todas essas informações.
Então tamo junto e bye. E tchau.